Estamos aqui com o pastor Alessio Marques, um dos pastores que viveu a história de Criciúma nos seus primórdios. Então, nós vamos deixar ele dizer aqui na sua trajetória dessa história tão linda da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma. Pastor Alessio, como foi estar vivendo a história que já passou e ainda estar recordando, todo esse começo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma? Eu quero cumprimentar a todos da equipe que está fazendo parte desse resgate da Assembleia de Deus em Criciúma, que isso é muito importante e vai ficar inesquecível para as próximas gerações. E é uma alegria estar aqui com a Isabel, o Kleber, o pastor Kleber, e poder dar algumas informações da Assembleia de Deus em Criciúma, porque são 79 anos de Assembleia de Deus que nós temos, e nós nascemos aí na cidade de Criciúma e crescemos junto com a saudosa Maria Marques, que é minha mãe, e ela juntamente com os outros meus irmãos nos levou para servir a Deus na Assembleia de Deus já no seu início, lá no bairro chamado Metropol. E aí, depois desse início, que vocês acabaram depois vindo morar bem próximo à igreja central, como eram as atividades ali? Como os irmãos todos reunidos, porque ainda não havia tantas congregações, como era a sua visão desse começo aí da Assembleia de Deus de Criciúma? A minha visão da Assembleia de Deus em Criciúma, eu comecei a perceber o crescimento da igreja quando nós viemos morar do lado, bem pertinho da congregação, onde do lado da congregação, que era supervisionada por Tubarão na época, a falecida Maria Rodrigues com seu esposo, que saíram de Joinville, se não estou equivocado. Ele era oficial de justiça e foram residir bem do lado da igreja. E eu tive o privilégio de ser aluno da escola bíblica dominical dela, ela era minha professora. E nós morávamos muito perto e a minha mãe se dava muito bem com ela. Então nós começamos a ver o crescimento da obra de Deus, e a nossa casa, a casa da minha mãe, era o hotel dos obreiros que vinham de outras cidades para pregar ali na igrejinha pequenininha de madeira, que eu tenho comigo até hoje a foto dela, para trazer a mensagem da palavra de Deus para os irmãos que eram muito pouco, porque o mais morava nos bairros, e eles vinham ali no final de semana para estar na igreja sede, que eles diziam. E ali eu pude perceber o crescimento. E como aluno da escola dominical, que até hoje sou amante da escola, eu tenho, não é saudade, mas a gente de vez em quando revive aquele passado, e hoje, para que era e hoje o que ela é hoje, isso mostra que Deus sempre esteve no controle, no comando da igreja em Criciúma. E então, aí o senhor se casou com a irmã Maria Marques, vindo lá de Laguna, e foram montar a sua família lá no bairro da Cidade Mineira. E como foi então esse começo por lá? Quando eu tinha meus 18 anos e meio de idade, eu fui visitar a minha avó na cidade de Maruí. E lá em Maruí eu encontrei a irmã Maria, que estava fazendo uma tarrafa lá para pegar camarão com o pai dela, e não vi eu cair na tarrafa. Mas nós casamos, e foi em 64, né? Nós casamos, já passamos os 60 anos de casados, e fomos morar na cidade da Operária Nova. Na Operária Nova nós moramos juntamente com a minha mãe. Depois eu ingressei na Carbonífera São Marcos, lá no bairro São Marcos. Nós fomos morar também lá na Metropol. Depois voltamos e fomos para a Cidade Mineira. Ali começou, então, o início de todas as coisas. A minha vida espiritual foi ministerial também na Cidade Mineira. Ali eu comecei a tocar na orquestra, cantar no coral, ajudar naquilo que era possível, mas jamais pensei em ser obreiro. Nunca quis na minha vida ser obreiro. Mas os caminhos de Deus não são os nossos, os planos de Deus não são os nossos, e eu tive que ceder para a chamada de Deus na minha vida. Qual foi o obreiro que ele chamou para a obra? Para ser auxiliar, depois diácono?
Criciúma tinha a presidência de vários pastores que a gente conheceu, o pastor José Alves também, que construiu o templo, e depois veio o pastor Nirto dos Santos, que foi presidente da nossa convenção por muitos longos anos. Ele, através do Lorival Rosenck, que me convidou para ser auxiliar de congregação, e eu revidei muito mesmo, que eu não queria ser. Mas, depois de algumas horas de conversa na minha casa, juntamente com o presbítero, que me fugiu a memória agora, Antônio Moraes, eles me convenceram a fazer uma experiência para ver se dava certo. Então, eu estou experimentando até hoje isso, né? E eu aceitei aquele convite naquele dia, naquela noite, de domingo à noite. Eles separaram 4 companheiros para ser auxiliar de congregação. E dos 4 só ficou eu. E foi uma bênção, porque depois o senhor ainda foi diácono ali na Cidade Mineira. E aí depois, como foi a sua saída para a obra? Para trabalhar Aí realmente? trabalhava na empresa, e como eu trabalhava na empresa, eu era empreiteiro da mineração, da extração de carvão. E eu fiquei algum tempo ali, depois morei ali, cooperei com eles. E os anos se passaram, eu fui separado auxiliar de congregação, depois veio o pastor Vieira, que foi pastor em Criciúma, presidente, me separou a diácono e me convidou, não foi somente um convite, foi uma convocação, e me mandaram como missionário para a cidade de Orleans. Eu, minha esposa, irmã Maria, e mais 3 filhos pequenos, 2 meninos e uma menina, fomos para a cidade de Orleans. Foi ali o meu primeiro passo ministerial fora da congregação da cidade mineira, foi na cidade de Orleans. E ali, depois de Orleans, qual foi a sua trajetória quando o senhor foi a evangelista e a pastor? Em Orleans nós ficamos por um ano e 9 meses. Deus deu graça que do nada Deus fez com que aparecesse as condições financeiras para construir 2 igrejas, uma no interior, outra na cidade, que hoje é a igreja sede. E ali ficamos esse ano e 9 meses. Conseguimos, pela graça de Deus, mais de 70 almas ser batizadas nas águas. E dali já era o presidente, era o pastor Valdomiro Souza. Então ele nos convidou para ir para Morro da Fumaça. Já era presbítero da igreja naquela época. Então eu fui assumir a igreja de Morro da Fumaça. Ficamos um bom período lá no Morro da Fumaça, até que naquela época foi reivindificado para que a igreja de Içara fosse emancipada. E o pastor Valdomiro emancipou a igreja da Içara, e o pastor Antônio José de Bem, de saudosa memória, assumiu como presidente, e ele pediu ao pastor Valdomiro que não me tirasse do Morro da Fumaça, que ele tinha um projeto na minha vida. Ele me queria junto com ele, porque ele já tinha sido meu presbítero lá na cidade mineira. Ele dirigiu a cidade mineira, ele já tinha sido meu dirigente. Então aí o pastor Valdomiro aceitou o pedido do pastor Antônio, e eu continuei no Morro da Fumaça. Então, pastor, depois desse período, trabalhando já na nova cidade, né, no novo campo missionário eclesiástico que era Içara, como deu a sua ida para Joinville? Do Morro da Fumaça eu fiquei um período ali, que já pertencia a campo de Içara, e eu fui depois removido dali, transferido, melhor dizendo, para a mineração da Içara. Era o Nelson Miranda que estava lá, pastor Nelson, veio para o meu lugar e eu assumi a mineração da Içara. Fiquei um bom tempo lá. E depois o pastor Antônio me levou para a igreja sede, para a construção do novo templo. Foi ali onde ele me separou a evangelista. Ali quando nós estávamos, naquele tempo, era um período de 6 meses de experiência, de teste, para esperar se dava ou não dava certo. Mas quando Deus dá uma chamada para alguém, não tem nada que venha dar errado. Ficamos ali há 4 anos, se não sou equivocado, até fazer a primeira parte da casa pastoral, e que serviu para a igreja, porque foi desvinculado da outra igreja. E ali ficamos. E chegou o momento em que eu estava na Içara como vice-presidente e como evangelista, que eu recebi um convite. Não foi somente um convite, mas o pastor falecido Satiro Loureiro mandou que telefonasse para mim e que eu viesse embora para Joinville, que ele me queria em Joinville.
Que bênção então, né, pastor? A semente plantada lá naquela cidade, sendo a sua mãe, a Maria Marques, todos os seus filhos, seus irmãos, também como um dos pioneiros de Criciúma, e agora produzindo obreiros para a obra do Senhor e dando frutos não só nos novos campos eclesiásticos, mas também vindo para Joinville. E como foi aí essa sua estadia em Joinville, de quantos anos, e quais os trabalhos aqui proferidos? Em Joinville, nós aceitei o convite do falecido Satiro, porque Deus falou comigo de viva voz. Eu sabia que eu vinha para Joinville, porque ele disse que eu viria para Joinville. Aí eu consultei o pastor presidente da época, o pastor Antônio, o que é que ele achava, porque eu tinha uma convenção e eu não podia só aceitar o convite sem o presidente da convenção autorizar a minha vinda para Joinville. Daí ele disse que para Joinville ele me soltaria, para outro lugar ele não me soltaria. Então para Joinville ele me soltaria para trabalhar com o pastor Satiro. E eu perguntei a todos o presbitério, casa por casa de cada presbítero, eu fui lá, a palavra do pastor foi a mesma deles, sem um saber do outro. Mas eu já sabia que viria. Então dali eu vim para Joinville e fui designado a dirigir a Nova Brasília, a igreja de Nova Brasília, aonde ficamos ali por 7 meses, 18 dias, e a promessa era para eu ficar 3 anos na Nova Brasília. Mas quando estávamos orando das 5 às 6 da manhã, Jesus me falou que eu vinha para a igreja de Iririú. Eu disse para minha esposa, prepara a mudança que nós vamos, mas ela me questionou, dizendo, mas deram 3 anos, agora nós vamos sair já, digo, vamos para lá. E eu vim para a igreja do Iririú e fiquei aqui 2 anos e meio na igreja de Iririú, pastoreando a igreja, até que recebi o convite para ir trabalhar ao lado do falecido Satiro na igreja central. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.